Enquanto você está em sua janela, olhando para um céu cheio de nuvens escuras que estão derramando folhas de chuva e cevada, de repente acontece, uma coluna tortuosa de cinza desce da nuvem. No começo, é apenas pendurado lá, suspenso acima da terra. Mas logo chega para baixo e faz contato com o chão. Ao mesmo tempo, torna-se ainda mais escuro à medida que recolhe sujeira e detritos. Se você tiver sorte, você vai para um abrigo antes de poder testemunhar os imensos ventos giratórios puxando animais, carros e edifícios em sua perseguição. Esta dura realidade pode ocorrer em qualquer lugar do mundo. No entanto, por uma grande margem, a maioria dos tornados ocorre nos Estados Unidos, mais do que se combinássemos o número médio anual de tornados em todos os países do resto do mundo. Os Estados Unidos também são o único país a experimentar regularmente tornados que atingem a mais alta classificação de violentos, que causam a maior porcentagem de mortes. Todos os anos nos Estados Unidos, há mais de 1000 relatos de tornados. E, em média, estes resultam em cerca de 80 vítimas. Mas alguns anos, é muito pior, como em 2011. O Super Outriac de 2011 foi o maior, mais caro e um dos mais mortíferos tornados já registrados, ocorrendo no sul, centro-oeste e nordeste dos Estados Unidos de 25 a 28 de abril. Ele resultou em cerca de 12 bilhões de dólares em danos e deixou uma estimativa de 321 pessoas mortas. Tornado-mortes são causadas quando o indivíduo é pego pelos ventos fortes ou quando eles são atingidos por um grande pedaço de detritos voadores. Embora a taxa de mortalidade seja significativamente menor do que era no início dos anos 1900, a natureza aparentemente aleatória e espontânea dos tornados torna-os um dos fenômenos meteorológicos mais difíceis de prever. As previsões atuais de tornados chegando fornecem apenas uma média de um tempo de 8,4 minutos. E num cenário onde não estão em jogo apenas as suas propriedades, mas a vida de si e da sua família, cada segundo conta. Como e por que alguns tornados tornam-se tão destrutivos, e quão grandes podem chegar? E como podemos um dia ser capazes de prevê-los melhor? Para um fenômeno tão bem conhecido, sabemos surpreendentemente pouco sobre como os tornados realmente se formam. E entender como elas se formam é crucial para desenvolver melhores modelos de previsão de tornados. Alguns cientistas arriscam suas próprias vidas ao ficarem próximos e pessoais com estas tempestades violentas, tudo em um esforço para determinar exatamente o que está acontecendo dentro e ao redor do tornado. A maioria dos tornados começa com uma supercélula, uma tempestade com uma ascensão rotativa persistente em seu núcleo. As supercélulas se formam devido a uma combinação particular de ventos, quando a velocidade e a direção do vento são diferentes em diferentes altitudes. Isto é chamado de corte de vento. Quando o vento no nível do solo está a soprar em uma direção, e o vento mais alto na atmosfera está soprando em outra direção, pode causar a formação de um tubo horizontal de ar. Então, à medida que o ar quente úmido sobe, e o ar frio cai, o tubo horizontal do ar giratório pode ser empurrado para se tornar um vertical, chamado de vórtice, ou um mesociclone, que pode ter um diâmetro de 5 a 20 km. Neste ponto, toda a tempestade começa a girar, e a supercélula nasce. Este tipo de tempestade é o pai da maioria dos tornados. Perto do chão, o mesociclone pode ser estreitado pelo forte updraft. Este processo, chamado de alongamento do vórtice, acelera a circulação. Isto cria uma nuvem de funil. Então, a descida traz a rotação para o chão, e um tornado nasce. Sistemas de baixa pressão nos Estados Unidos puxam ar quente úmido do Golfo do México e ar fresco e seco para cima das montanhas rochosas ou do alto deserto no sudoeste, criando um corte de vento consistente. Os estados que se encontram entre essas duas regiões acabam por estar no local ideal para se formarem tornados severos. Mas isto é tudo um pouco de aproximação. Exatamente quais são as condições adequadas para que os tornados se formem ainda é um pouco de mistério. Em um esforço para responder às muitas perguntas restantes sobre a formação de tornados, o NOAA National Severe Storms Laboratory lançou um projeto de pesquisa em 1995 chamado de Verificação das Origens da Rotação em Tornados Experimento, ou mais simplesmente, Vortex. Houve várias iterações, a maior das quais, Vortex 2, ocorreu em 2009. Ele incluiu mais de 100 cientistas que usaram equipamentos de ponta para analisar as medições meteorológicas feitas em torno de tempestades de supercélulas. Ao longo de 10.000 milhas do sul e centro dos Estados Unidos,
uma área apelidada de Tornado Alley. Ao longo de um mês, eles coletaram dados de 11 tempestades supercelulares, incluindo um tornado supercelular. Os resultados deste projeto indicaram que a formação de tornados está relacionada com as diferenças de temperatura nas bordas do ar giratório. Mas talvez nem sempre seja assim. Modelos matemáticos e observações da vida real demonstraram que tornados podem surgir com muito pouca diferença de temperatura. Claramente, há muito mais para descobrir sobre o que faz com que um tornado se forme. Como eles se dissipam não é muito mais claro. Os cientistas ainda estão a debater os detalhes, mas, em geral, um tornado para quando perde sua fonte de instabilidade, como calor ou umidade, ou sua vorticidade. Uma maneira que isso poderia acontecer é por encontrar um fluxo frio de vento de uma tempestade de chuva, chamado de uma saída. Mas, claro, é o que acontece entre a sua formação e dissipação que é realmente importante. Quanto dano causou? Quantas vidas levou? Quão destrutivo foi? É sobre isso que se baseia a classificação de um tornado. Depois que o tornado terminou, os especialistas examinam e contam os danos. Eles olham para que tipo de edifícios foram afetados e quão mal eles sofreram. Eles então usam a escala Fujiten-Hensed para atribuir uma classificação de 0 a 5. Esta estimativa também é usada para estimar as velocidades do vento, variando de 100 a mais de 320 km por hora. E avaliar os danos é muitas vezes a única maneira de os cientistas podem estimar quão forte um tornado foi, uma vez que é raro que eles sejam capazes de fazer uma medição direta da velocidade do vento. E às vezes o dano é absolutamente catastrófico. Dos que tiveram a sua velocidade de vento diretamente medido, o tornado com as maiores velocidades de vento começou em Bride Creek, Oklahoma em 3 de maio de 1999, durante um massivo surto de tornado envolvendo mais de 70 tornados. Este tornado EF4 e EF5 viajou por áreas densamente povoadas de Oklahoma, com velocidades de vento que atingiram 512 km por hora, destruiu completamente mais de 200 casas ao longo de 1h30, matando 36 pessoas. Foi classificado como um EF5 porque a categoria EF5 não tem limite superior. Mas as velocidades do vento eram tão rápidas, alguns cientistas pensam que deveria ter caído em sua própria nova categoria, um EF6. O problema com a criação de uma categoria EF6 é que a grande maioria das estruturas estão simplesmente na classificação EF5, e além do tornado raro como o tornado Bride Creek Moore que tem sua velocidade do vento diretamente medida. A classificação vem da destruição que deixa para trás, e a extinção completa e total parece a mesma se o vento fosse 350 kph, ou 550 kph. Os cientistas acreditam teoricamente que o tornado mais rápido possível na Terra seria de 6,1 kph. O tornado Bride Creek Moore não estava longe, mas enquanto o tornado Bride Creek Moore certamente foi devastador, ele não estava nem perto do mais mortífero. Em 26 de abril de 1989, um único tornado no Bangladesh matou pelo menos 1.300 pessoas e deixou 80 mil sem abrigo. Estima-se que seja um tornado EF4, com velocidades de vento de 338 a 418 km por hora. A devastação foi tão completa que, exceto alguns esqueletos de árvores, não havia sinais de que alguma vez houvesse estruturas em pé. E o mais mortífero na história dos Estados Unidos foi o tornado Tri-Estado, em 18 de março de 1925, que resultou em um número de mortos de 695 pessoas. Um tornado matando quase o dobro do número de pessoas do que o super-erupção de 2011, que consistia de 300 tornados separados. O nome do Tri-State Tornado vem de sua viagem do sul do Missouri para Illinois e Indiana, um total de 350 quilômetros. Isto também tornou-se o tornado com o caminho mais longo, que levou cerca de 3 horas e meia. Durante este tempo, destruiu 15 mil casas, ganhando uma classificação de EF5, mas com uma largura máxima de cerca de 1,5 a 2,5 quilômetros. Nem os tornados de Tri-State nem o de Bride Creek foram os maiores tornados da história. O mais largo já registrado atingiu uma largura absolutamente maciça de 4,2 km. Isto ocorreu em torno de Orreno, Oklahoma em 31 de maio de 2013, e durou cerca de 40 minutos. Felizmente, permaneceu principalmente em áreas rurais, e foi classificado como EF3. Assim, enquanto os ventos atingiram 484 km por hora, seus danos foram limitados.
Tornados largos geralmente não são os mais mortais. No entanto, este não resultou na morte de 8 indivíduos, 3 dos quais foram os primeiros caçadores de tempestade a ser morto em um tornado. Esses acontecimentos mortais são um lembrete doloroso de como a natureza pode ser cruel. Para quem vive onde os tornados são frequentes, tudo o que eles podem esperar é uma advertência justa para chegar a algum lugar seguro. Atualmente, os meteorologistas podem identificar condições meteorológicas que podem resultar em uma tempestade severa dias antes.